Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos do tafsir da Surat Tin, surata do figo. Então, essa surata foi revelada em Meca e ela tem 4 juramentos. Allah jura por 4 coisas que Ele criou: o figo, a oliva, o Monte Sinai e a cidade segura. Então, a surata começa no seu primeiro versículo: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ, que é o que? Allah jura pelo figo e pela oliva. E como falamos nas suratas anteriores, só Allah pode jurar pelas coisas que criou. Nós não podemos jurar pelas coisas, apenas Allah. Então, há uma divergência entre os sábios, uma divergência, claro, que sadia. Qual que foi o sentido de Wat-Tin wa Zaytun? Se foi no sentido literal, realmente falando sobre o figo e a azeitona e a oliva, ou se foi no sentido figurado. Então, há a primeira vertente de sábios que falam que foi no sentido literal, mostrando a importância desses frutos para o ser humano, mostrando também, tem sábios contemporâneos que escreveram sobre os milagres do Alcorão, que mencionam esses 2 frutos, todos os benefícios para o ser humano, o azeite de oliva, a oliva em si, que tem o poder de cura, o figo. Então, essa vertente de sábios diz que o Wat-Tin wa Zaytun é no sentido literal. Há uma outra vertente de sábios, e essa é a vertente mais conhecida e que vamos tomar como a maior, vamos levar mais em consideração essa segunda vertente, que o Wat-Tin wa Zaytun é o local onde estes frutos nascem, que foi o local onde Allah abençoou, onde vários profetas foram enviados, e onde que é este lugar? É a região do Sham. Sham, que engloba, não é só Sham no sentido de Síria, é o antigo Sham, que era a Síria, Líbano, Jordânia e Palestina, e onde nasceu Jesus, alayhi salam, Então, depois, o Turi Sinin, e pelo Monte Sinai. E o Monte Sinai é chamado também de Montanha de Moisés. Por quê? Porque foi a montanha onde Musa ficou e Allah falou com Musa. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah falou com Musa com palavras, com voz também. Então, dá para perceber que Allah está jurando pelos lugares, pela importância, se juntarmos esses 2 primeiros versículos e o 4º também que falaremos. Porque o At-Tin, onde que nasce At-Tin, o figo? Sabemos que hoje, com a tecnologia, temos em vários países o figo que são plantados. Mas, antigamente, onde que nascia o figo? Na região de Damasco. E Azeitun, onde nasceu? Na região da Palestina. Quem nasceu na Palestina foi o Jesus, alayhi salam, que nasceu na Palestina e viveu em Damasco. E depois o Turi Sinin jurou pelo Monte Sinai. Allah jura pelo Monte Sinai. Onde fica o Monte Sinai? No Egito, onde Moisés viveu grande parte da sua vida. Então, Allah finaliza o juramento pelas coisas falando: e por esta cidade segura, o Turi Sinin, o Hada al-Balad al-Amin, por esta cidade segura. Mais um lugar demonstrando para nós, Wallahu A'lam, primeiro, qual é essa cidade segura? É Meca. E
Isso é um sinal, né? Qual é o sinal? Que há um laço, né, entre todos os profetas. Se nós reunirmos todos esses 4 primeiros versículos, dá para percebermos que Allah está mostrando os laços entre os profetas, que os profetas seguiam todos o mesmo caminho, eram todos irmãos, e eles têm uma religião só e um caminho só. Então, por quê? Primeiro, Allah jura pelo local de Isa, depois pela montanha de Moisés e por último Meca, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu por bastante tempo. Então, primeiro, analisando esses 4 versículos juntos, Allah jura pelos locais, fala dos profetas Musa, Isa e Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos eles, que a paz e a bênção de Deus esteja com todos eles, demonstra que os profetas todos são irmãos, seguem as mesmas leis, o mesmo caminho e etc. O segundo sentido é que o último versículo que falamos é que Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio para ser o último dos profetas. Por isso que o versículo veio por último. Se você pegar o Wahad al-Balad al-Amin, é o 4º versículo depois do juramento do Monte Sinai, pelo Monte Sinai. O terceiro sentido é a herança que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam herdou dos profetas. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio com regras novas, veio com inovação. Não é a inovação que a gente conhece, que é haram na nossa religião. É a inovação que ele veio com o Corão, que Allah deu para ele, e ele veio com regras novas, né? Claro que todos os profetas vieram para falar sobre o Tawhid, né, sobre a unicidade, mas as regras, né, as orações, os atos foram sendo aperfeiçoados, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio para completar essa magnífica religião Din al-Islam. E além disso, não só há uma ligação entre o Moisés, Jesus e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que só esses 3 locais, os locais de Jesus e Moisés e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foram demonstrados nessa surata? Porque são os 3 profetas mais conhecidos. Se a gente pegar na história, não só na história, pelos poderes que tiveram, pelas influências deles. Além disso, tem um laço forte com o profeta Ibrahim alaihi salam. Por quê? Porque Ibrahim alaihi salam teve uma história em Meca, quando foi com o seu filho Ismail, e teve toda a história do seu filho Ismail, os pilares do Hajj, muitas coisas que fazemos no Hajj hoje em dia, fazemos também por causa que o profeta Ibrahim seguiu muitos dos passos que hoje fazemos no Hajj. Então há uma ligação também com o profeta Ibrahim, que chamamos de pai dos profetas. Tanto é que Muhammad dizia que a divulgação dele era a divulgação do pai dele, Ibrahim. E ele veio trazer notícias do seu irmão Isa, mostrando que todos os profetas eram irmãos, que todos tinham laços, todos vieram com a mesma mensagem. Depois, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, e criamos o ser humano na mais bela forma. Então, vamos analisar esse versículo mais calmamente. Quer dizer o quê? Que o motivo por Allah ter jurado nos versículos anteriores, tudo que Allah jurou antes, Allah quer mostrar a grandeza da sua criação. Então, a primeira coisa que mostra
que Allah quis mostrar da grandeza da sua criação, ele jurou por 4 coisas para depois entrar no assunto da criação do ser humano, e depois ele fez uma confirmação, a palavra laqad em árabe, que é uma confirmação forte, mostrando também, não só o ato da criação, mostrando que Allah criou o ser humano na melhor forma. Por quê? Porque a criação do ser humano foi melhor do que as outras. Allah fez o ser humano andar sobre seus próprios pés e comer com suas mãos. Deu a ele o discernimento, o cérebro, o conhecimento, e deu para ele a fala. Allah deu para os seres humanos todas as coisas além do próprio corpo. Deu para ele tudo o que tem na natureza, os animais e etc. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Em seguida, levamo-o ao mais baixo dos degraus. O que isso quer dizer? Temos aí 2 sentidos principais. Allah levará as pessoas no degrau mais baixo da criação, no sentido de criação. Porque cada vez que a pessoa vai ficando mais velha, ela muda, né? Quanto mais ela envelhece, mais vai diminuindo a sua força, a sua visão, o seu raciocínio, e o seu raciocínio já não é tão mais rápido. Então, a pessoa vai voltando, não consegue mais evoluir, ela não vai evoluir mais. Não é como era criança, né? E estava evoluindo, cada vez se desenvolvendo mais, a pessoa começa a regredir, né? E é a natureza do ser humano, vai envelhecendo, não consegue mais se desenvolver, perde a audição, perde um pouco da mente, dependendo, perde os movimentos que estão mais rápidos, e essa é a natureza do ser humano. O segundo sentido é que sentido em que a pessoa era uma pessoa que só fazia coisas que desagradavam a Allah na juventude, fazia injustiças, cometia grandes pecados sem se arrepender, viveu a juventude inteira no haram e nas tentações, e depois envelheceu. E o que sobrou na sua vida foram só as lembranças ruins, pois devido à velhice, ele não consegue mais fazer o que fazia antes. Esse é o segundo sentido. E o que sobrou para ele foi a ameaça de Allah desta pessoa, que ela terá o fogo do inferno. Então, os sábios dizem também que Asfala Safirin, que é o mais baixo dos degraus, na verdade é o inferno. No 6º versículo fala: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Exceto os que creram e fizeram os bons atos, terão então recompensas que não se acabam. O que quer dizer isso? Qual o sentido disto? Falamos então sobre a velhice. Tanto os que creram como os que não creram ficam velhos. Então qual a diferença entre eles? Os que creram não vão ficar velhos? Não, todos ficam velhos. Então o primeiro sentido é: o ser humano, quando começa a envelhecer, fica enrugado, perde a memória, fica mais fraco. Porém, aqueles que creram em Allah, você vê no rosto deles a luz, e ele está reluzente pela obediência a Allah. Então, ele vai se diferenciar das outras pessoas que não adoraram a Allah. E um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas, dizia: a obediência e a oração são embelezamentos para o rosto e aumento da riqueza, e as desobediências são deformidades para o rosto e subtração da riqueza. E o segundo significado, e este é o principal, mas podemos e vamos levar os dois significados em conjunto, mas o segundo é o principal deles, é que as pessoas que fizeram boas ações,
na juventude terão suas recompensas incessáveis na velhice, no sentido de que a pessoa que fazia bons atos e por causa da sua velhice não consegue mais fazer os atos que fazia antes na juventude, não consegue fazer obediências, e também aquelas desobediências que ele poderia fazer na juventude, ele não consegue mais fazer na velhice, porém na juventude, mesmo que ele conseguia fazer essas desobediências, ele não fazia. Então, mesmo com a velhice, Allah vai, mesmo com a velhice e com essa limitação, Allah vai o recompensar mesmo assim, mesmo ele não conseguindo fazer o que ele fazia na juventude. E é um hadith que está no Bukhari, narrado por Ibrahim Abu Ismail al-Saksaki, que diz, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se o servo de Allah ficar doente ou viajar, será escrito a ele como ele fazia antes de correto, de coisas corretas. Então, uma pessoa que lia o Corão, uma pessoa que escrevia coisas para o Islã e aí ficou muito doente, não conseguiu mais escrever, na velhice, Allah vai continuar escrever bons atos para ele pelo que ele fez na juventude. Por ele ter ficado doente, por ele não ter conseguido mais por ele ter ficado debilitado, Allah continuará escrevendo para ele coisas boas. Então, esta é uma mensagem para nós que cremos em Allah, para que façamos o maior número de bons atos possíveis, para que ao chegarmos na velhice e não conseguirmos fazer o que fazíamos antes pela perda da força, o cansaço, a doença, para que continuemos a ter recompensas. Outra lição que podemos tirar é de que o importante para o ser humano, o que ele mais deve dar valor é a fé, porque illa alladhina amanu wa amilu salihat, aqueles que creram, e como se crê com a fé, wa amilu salihat e fizeram boas ações. Então, não é aparência, dinheiro, status e etc. O mais importante para nós que cremos em Allah, para os que creram em Allah. O mais importante é o seu comportamento, a educação, sua fé, o conhecimento e a temência. Então, depois Allah finaliza a sura perguntando ao ser humano: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Então, o que te leva depois disso a desmentir o dia do juízo? Então, o que te leva depois disso, depois de tudo que você presenciou, depois de tudo que falamos, depois de tudo que damos a você e você regrediu, por que você continua renegando o dia do juízo? O ser humano nasce da melhor forma, depois começa a envelhecer e perde aquela forma da juventude. Não tem mais o corpo, a mente que tinha. Então você pensa que aquele que te criou com este juízo, com este poder, com esta grandeza, e te deu todas as dádivas, enviou todas as mensagens e profetas, estas pessoas acham que não vai ter nada depois disso, que Allah não o julgará por isso, que vão passar abatidas? Não, serão julgadas. Então, esse é o sentido. E o último versículo: não é Allah o mais justo dos juízes? E do juízo, falando um pouco do juízo de Allah, do juízo de Allah está em não deixar o ser humano em vão. O injusto vai ser igual ao justo, aquele que adora Allah vai ser a mesma coisa de quem não adora. Os que fizeram coisas ruins vão morrer e não terão nenhum tipo de julgamento? Claro que terão, pois a justiça de Allah é a mais justa que existe. Então, esse é o sentido de
أليس الله بأحكم الحاكمين. Não é Allah o mais justo dos juízes? É uma pergunta, porém é uma afirmação, é uma pergunta para nós seres humanos, pensarmos. Então Allah é o mais justo dos juízes, não tem justiça maior do que a justiça de Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.